do imaginário. A esquerda precisa construir um novo imaginário. Como é que é isso, meu de blogueiro? Que é isso? Você está ficando maluco? Olha, a grande questão aqui, para a gente começar a reflexão, já estamos indo aqui para... Tá no final já, não, produção? Ainda tem tempo. Olha, a gente fala aqui de que a esquerda e a questão da comunicação sempre foi um ponto fraco. O seu início foi lá no Palácio dos Esportes, em Berlim. Eu acho que foi a cena primitiva, no sentido freudiano, foi em 1933, Palácio dos Esportes, em Berlim. O que aconteceu? Eu já contei essa história aqui, vou contar outra vez. Um comunista... havia dois propagandistas, o comunista e o nazista. O nazista deu assim, olha, não, por favor, muito educado, não, fale você primeiro. Deu oportunidade para o propagandista comunista. Ele, lisonjeado, nossa, tal, ele aceitou. Eu vou ser o primeirão a falar, lisonjeado, reconheceu a minha importância, aquela coisa da angústia da esquerda ser reconhecido como legítima, irrelevante. Aí o comunista começou a falar um monte de citações complicadas, partes do livro Capital, trechos sobre contradição principal, taxa de lucro média, e cada vez mais cifras e mais cifras. Um discurso abstrato. Aí ele parou de falar, teve aplausos assim muito tímidos, né? Depois que o comunista falou, aí entra o nazista. E o cara foi fulminante. Ele falou o seguinte: quanto de vocês trabalham no escritório? Quando vocês trabalham no escritório, o que os senhores e as senhoras fazem o dia inteiro? Escrevem números, soma, subtrai. E o que os senhores ouviram do senhor orador anterior a mim? Números e mais números, de tal forma que a frase do nosso Führer foi confirmada agora nesse momento. Uma confirmação inesperada. Comunismo e capitalismo são os dois lados de uma mesma moeda. Porque o comunista só falou de números, números, que é o que se faz no trabalho. Então, comunismo e capitalismo são a mesma coisa. O cara desarmou. Foi aí o início, uma coisa bem do cotidiano, a percepção do cotidiano, que vai ter aí a propaganda nazista, vai ser muito forte, principalmente o apreço ao cinema. A gente já falou na live passada que é incrível como o nazifascismo, extrema-direita, alt-right, direita alternativa, o que for, sempre eles estão na vanguarda. Ironicamente, eles exploraram tudo aquilo que os teóricos russos do cinema, portanto comunistas, estavam desenvolvendo. Eisenstein, Kuleshov, Dziga Vertov e um grande nome, Leni Riefenstahl, né, da cineasta do Partido Nazista, aplicou isso na prática como propaganda. Tá? Há um trauma desde os anos 30, desde 1933, esse trauma que até agora não foi. Então, como é que desse trauma, né, surgiu a questão, como é que fomos derrotados? O que aconteceu? Como foi possível o povo alemão agir contra seus próprios interesses? Como é que as vítimas apoiaram os próprios algozes? Como é que o proletário apoiou a burguesia? O que foi que houve? A resposta vai ser interpretar a ideologia como falsa consciência. É uma definição tão antiga de ideologia que é anterior, inclusive, a Karl Marx. Tá? Que Karl Marx levou a discussão da ideologia para um patamar superior, como a discussão filosófica da alienação e o fetichismo da mercadoria no capital. O que é a falsa consciência? Então, na verdade, o que aconteceu? Os nazistas criaram uma narrativa, numa linguagem atual, uma narrativa que mente, oculta, manipula. Então, o que resta? Qual é o papel da esquerda? A esquerda ela estaria do lado da racionalidade, da verdade e da razão, enquanto os nazifascistas estão do lado da mentira, da ocultação, da manipulação. Então,
Resulta que a missão da esquerda é mobilizar todos os recursos críticos, sociológicos, linguísticos, semióticos, jornalísticos, para revelar às massas a sua condição existencial de explorada e enganada. Só que essa missão é inglória. Por quê? Porque, historicamente, a esquerda sempre sofreu golpes, contra-revoluções, traições, guerra. Ela sempre foi derrotada. Tá? Por quê? Porque não é fácil a missão da esquerda. Porque os meios de comunicação e a indústria publicitária de propaganda estão nas mãos muito poderosas dessas pessoas, dessa elite que perpetra a falsa consciência. Digamos assim, então, dessa maneira, de todas essas derrotas históricas e essa missão que a esquerda passou a se ungir, na verdade, as massas elas são enganadas, manipuladas, porque a ideologia é falsa consciência. Então, o que podemos fazer? Temos que denunciar, denunciar e denunciar, até o momento em que as massas caiam em si e descubram a verdade das coisas. Portanto, o imaginário da esquerda sempre foi luta e resistência. Esse é o imaginário atual. Então, tantas derrotas e essa atividade, vamos dizer assim, inglória de tentar levar a verdade para as massas, porque as massas são manipuladas, elas são enganadas, iludidas, a gente tem que levar a verdade para elas. Tá? A ideologia, o autoimaginário que a esquerda criou de luta e resistência, que está aqui presente não só na propaganda política, na música popular, música engajada e tudo mais. Tá? E é interessante que seria o seguinte, olha, a direita mente, esconde, manipula. E não é à toa que a grande mídia adota o discurso das fake news. Nesse momento, há um incrível match, o encontro entre esquerda e grande mídia, porque os dois começam a falar a mesma língua. Como se combate as fake news? Com a verdade, com informação profissional. Como se combate a falsa consciência? Trazendo a verdade. Então, a esquerda se imbuiu dessa coisa hegeliana, sei lá, vou trazer a verdade, nós somos do lado da razão, da racionalidade. Então, nisso se combate as fake news com informações fidedignas, verdadeiras. Aí, de repente, se mete, e aí o PT apoiando a PL da Globo, que vai acontecer tudo isso, esse match inacreditável, esse encontro. Tá? Mas, humilde blogueiro, o que você sugere? Na verdade, o que os nazistas fizeram, o que todos os poderes fazem, não é mentir, iludir, é criar um imaginário. A resposta, como se combate, então, uma ideologia? Não é através da verdade, é através da criação de um novo imaginário, que consiga ser tão fascinante quanto o anterior. Tá? Não se passa mais em denúncia. Denunciar, resistência, luta, crítica ideológica, tudo isso não está nem aí às massas. Nem aí. Na verdade, você tem que criar um novo imaginário. Daí esse recurso aqui, a ideia de aparelhos ideológicos de Estado aqui do Althusser. Enquanto William Reich tentou politizar a psicanálise, no clássico Psicologia das Massas do Fascismo, o Louis Althusser ele vai pegar o conceito de imaginário de Lacan e, de certa forma, por assim dizer, politizar Lacan, a psicanálise lacaniana. São 3 ideias básicas. Primeiro, de aparelho ideológico de Estado. O que são os aparelhos ideológicos de Estado? O aparelho escolar, o aparelho religioso, o midiático, jurídico, familiar, político e o aparelho cultural. Tá? Segunda tese, a ideologia não é uma falsa consciência. Segundo Althusser, a ideologia é uma representação da relação imaginária dos indivíduos com suas condições reais de existência. O ser humano, vamos colocar, está condenado a viver uma relação imaginária com a realidade. Nunca teremos uma relação real com o real.
Isso já é confirmado pela semiótica, semiologia, linguística. A discussão do imaginário, portanto, está além da dualidade realidade, ficção, verdade e mentira. Tá? A ideologia, terceira tese, a ideologia interpela os indivíduos enquanto sujeitos. Por que esse imaginário vira uma evidência? Então, quando vem o secretário da Educação do Estado de São Paulo, fala, não queremos mais livros didáticos, vamos pegar os slides e virar apostila. A gente vai imprimir, sim, vai apostilar. O Feder fala isso. Isso é o imaginário. Por quê? Isso cai com uma luva, é educação para precarização, para capitalismo de plataforma, para capitalismo cognitivo. É uma evidência em si. Para que eu vou aprender coisas que eu jamais vou usar? Então, eu vou estudar aquilo que é estritamente necessário para eu aprender, para me dar bem na vida. Tá? A gente chegou já a falar dos dois exemplos da construção do imaginário. Esse daqui, mulher é flagrada comendo marmita em garupa de moto e vídeo viraliza. A viralização desse vídeo na internet, isso foi em Recife, as reações tipo Recife é para os fortes, ela só tinha um Uber, moto e uma marmita e uns sonhos. Parabéns para essa guerreira. Isso passa a ser um modelo moral. Modelo é bom, é positivo isso. Porque a gente cresce com têmpera, pelo sofrimento, pela dor. Esse aqui é o discurso fascista de vida, como colocado pelo Adorno, aqui num texto clássico, Educação após Auschwitz, é o imaginário da vida dura. A vida dura, a vida é assim. Não é precarização, não está além da precarização. É moralmente bom sofrer, porque traz têmpera, virtude. Nada pode ser fácil. Adorno dizia, aquele que é duro contra si mesmo adquire o direito de sê-lo contra os demais e se vinga da dor que não teve a liberdade de demonstrar que precisou reprimir. Tá? Isso na prática, o que quer dizer? É isso daqui? É isso aqui? Não. É isso aqui. População apoiou chacina do Guarujá, revela Dataforum. Aqui o Dataforum, né, lá do portal de notícias da Fórum, nas redes sociais. Essa questão do controle imaginário. Levantamento feito em publicações e interações no Facebook e Instagram mostram que mais da maioria dos internautas apoiou a ação da PM paulista, que já deixou 16 mortos em 11 dias. Tá? Essa coisa, isso aí, as pessoas apoiam. É isso mesmo, tem que matar, tem que essa bandidagem que está nas favelas, tal. Isso se liga com isso. Aquele que é duro contra si mesmo se acha no direito de ser com os demais. Então apoia. Tem que ser duro com esses caras que não querem trabalhar, são criminosos, a gente trabalha, rala. A vida é dura, eles estão pensando que a vida é fácil. Tá? Essa é a questão, isso é o que ganha. Como isso aqui que a gente falou, da divisão do Brasil, aqui isso foi na live do meio da semana, chora em casa, sorria na rua. A ideia de que a vida é dura, olha, chorar é na cama que é lugar quente. Na rua você tem que lutar e ralar, que foi um conto, né, de um cara dois irmãos nordestinos, um bem-sucedido, porque fez telecurso primeiro, segundo grau, fez faculdade até chegar a ser dono do grupo. Enquanto o irmão que não estudou virou pedreiro e está lá a vida inteira como pedreiro, 2 filhos para alimentar. Então não tem que reclamar, tem que aprender com os fracassos. E aqui a divisão, isso no mesmo dia em que se publica a repercussão do Zema, lá do Romeu Zema, que falou que do norte, montar o sul-sudeste para se contrapor ao norte e nordeste. É a Folha aqui que criou essa Folha, foi que criou essa metáfora do muro para separar o sul-sudeste do norte e nordeste.
esse infográfico animado depois da vitória da Dilma em 2014, o Folhacóptero. Esse é o controle do imaginário, tá? Dos aparelhos ideológicos do Estado através da educação, através dos meios de comunicação, criar esse tipo de coisa, desse imaginário duro, vamos dizer assim. Como então se criar um novo imaginário? O que temos aqui, produção? Vê só isso daqui no Museu das Favelas que eu citei. Tem um projeto chamado Corre. Olha aí. Centro de Formação, Trabalho, Renda e Empreendedorismo. Trabalho inédito do projeto museológico, lá o Museu das Favelas, aqui nos Campos Elíseos, aqui no centro de São Paulo. Propõe ferramentas inovadoras de cunho antirracista em um museu, aquela coisa, essa visão da vida, é os corre da vida. A vida rala, a gente corre, a gente sofre, a vida é difícil. Daí essas conexões entre meganhagem, violência policial e religião. Como se combate? Que novo imaginário criar? Contrapor-se com a vida, sei lá, até sugerir assim, isso é a discussão, vida fácil. O conceito de vida fácil, até para esse imaginário brutal que a gente vive, vida fácil é de corrupto, vida fácil é de prostituta, vida fácil. Até o conceito é moralmente negativo, falar vida fácil. Tá? A vida deveria ser fácil. Ter educação, saúde, garantidos, etc. É uma proposta, criação do conceito de vida fácil. Como esse humilde blogueiro não tem resposta, mas a solução não é a denúncia. Não é denunciar com a verdade. É criar um novo imaginário para se contrapor a esse. Um novo paradigma, novas categorias de pensamento, através de um trabalho, aí sim, um aparelho escolar. PT está no governo. Tá? Temos essa reação. Aquilo que deveria ter sido feito nos 13 anos de governo do PT, a gente já falou aqui, alfabetização visual, alfabetização midiática, aprender a trabalhar, entender a linguagem dos meios de comunicação. Isso é uma longa história, é um assunto de várias... mas já que estamos falando do Renato